Então, hoje vamos dar continuidade ao curso de biomateriais e, na aula de hoje, vamos falar sobre medicamentos de liberação controlada. No entanto, antes de falar sobre isso, eu sempre gosto de retornar a algumas questões importantes relacionadas ao biomaterial. Quando se trabalha com biomaterial, uma coisa importante é estudar ou entender as interações entre as mais diversas áreas do conhecimento. Então, biomateriais é uma área bastante extensa que envolve principalmente interdisciplinaridade. Então, envolve conhecimentos provenientes de muitas áreas, tais como engenharias, químicas, física, odontologia, medicina, biologia, matemática, farmácia, ciências da informação, informática, ética, áreas biológicas as mais diversas e sempre nós estaremos interessados para o entendimento do emprego do biomaterial, das interações que ocorrem entre o biomaterial e o tecido vivo. Então, por que estuda-se biomateriais? Ou por que na atualidade cada vez mais aumenta o interesse para o entendimento dessa área? Principalmente, envelhecimento da população, aumento da expectativa de vida com qualidade. Sempre para nós é importante o aumento da expectativa, mas tendo qualidade de vida. Uma outra questão é traumas de acidente de trânsito e violências, utilização de biomateriais por jovens. Eu sempre chamo a atenção que biomateriais, no início, não era para aplicação em jovens e vem cada vez mais sendo aplicado para pessoas muito jovens e até pessoas, às vezes, recém-nascidas. Uma outra questão é a evolução dos biomateriais, evolução da biologia, avanços científicos e tecnológicos e hoje vamos falar até um pouco sobre os avanços da nanociência. E, evidentemente, tudo isso está diretamente envolvido com os aspectos econômicos. Biomateriais nós podemos dividir de uma maneira didática em 4 áreas: metais, cerâmicas, polímeros e compósitos. Hoje nós vamos ficar numa área, talvez 2, que envolva polímeros e compósitos. Bom, o que é um biomaterial? Já definimos em outras áreas, mas eu ainda insisto. Biomaterial pode ser definido como uma substância, exceto drogas, que pode ser usada por um período de tempo como parte de um sistema que trata, aumenta ou substitui tecidos, órgãos ou funções do corpo com a finalidade de manter ou alterar a qualidade de vida do paciente. Então, biomateriais ou biomaterial, ele pode ser empregado temporário ou definitivamente. No tema de hoje, nós vamos falar sobre medicamentos de liberação controlada. O medicamento é um fármaco. O fármaco não é considerado um biomaterial. No entanto, a estrutura onde ele está envolvido, esse sim é um biomaterial. Nós teremos oportunidade para falar bastante sobre isso. Uma outra questão importante quando se estuda biomaterial é a preocupação das normas de biocompatibilidade. Tem uma norma bastante importante, que é a norma ISO 10993, que é uma avaliação biológica de dispositivos médicos. Tem outras. Hoje também falaremos um pouquinho sobre essa questão de biocompatibilidade para nanoestruturas. Bom, quando estamos falando na norma ISO 10993, nós temos que nos preocupar, ou pelo menos ter as propriedades desejáveis. Claro que isso está dentro da nossa preocupação. Não induzir a formação de trombos como resultado do contato entre o sangue e o biomaterial,
não induzir respostas imunológicas adversas, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir respostas inflamatórias agudas ou crônicas que impeça a diferenciação própria dos tecidos adjacentes, não induzir teratogênese e mutagênese. É um conjunto bastante grande de propriedades desejáveis e a gente tem que ter uma preocupação, claro que grande, com isso também. Ainda dentro da biocompatibilidade, temos que entender que a biocompatibilidade deve ser local e sistêmica e, com a evolução da ciência e do conhecimento dos biomateriais, nós passamos de uma situação que achava que para emprego de um biomaterial ele deveria ser bioinerte, depois passamos por uma outra situação de achar que ele tinha que ser bioativo, depois por uma outra situação biotolerável e uma situação desejável, desde que ele apresente biocompatibilidade, é que ele cumprisse a sua função, então fosse bioreabsorvível. Bom, tem que lembrar ainda uma outra coisa, que todas as interações, ou a maior parte das interações entre o biomaterial e o organismo vivo, ocorrerão na superfície do biomaterial. Então, além de todas essas considerações que já foram feitas, a gente tem que lembrar ainda uma outra coisa. Tem que entender-se, pelo menos o básico da química de superfície. Ainda melhor dizendo, físico-química de superfície, uma vez que as reações ocorrem na superfície do biomaterial. E entender ainda uma outra coisa, que é importante, que um biomaterial é sempre um corpo estranho. Bom, hoje, a exemplo do que nós fizemos em outros programas, foi convidado o professor Dr. Anselmo Gomes de Oliveira. Ele é titular do Departamento de Fármacos e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara. É vice-diretor desta faculdade e atua em muitas áreas, mas principalmente em duas grandes áreas nos programas de pós-graduação, em ciências farmacêuticas e nanotecnologia farmacêutica. Então, a primeira pergunta que eu faria é o seguinte: como estamos interessados hoje em entender um pouco como funciona medicamentos de liberação controlada, eu só queria lembrar que o medicamento ou o fármaco não é biomaterial, mas que o conjunto fármaco e a estrutura que vai levar esse fármaco para dentro do organismo, essa estrutura é um biomaterial. Então, gostaria de começar perguntando ao professor Anselmo a seguinte coisa, que ele desse o que efetivamente é um medicamento de liberação controlada e que desse uma noção geral para o telespectador. Bom, em primeiro lugar, eu acho conveniente distinguir o que é um medicamento de ação imediata e um medicamento de liberação controlada. No arsenal terapêutico, nós temos, na verdade, doenças que devem ser tratadas e o fármaco deveria estar disponível para o organismo imediatamente. Por exemplo, quando nós queremos tratar uma dor de cabeça, o medicamento que está envolvido nesse processo de tratamento é um medicamento que nós chamamos de medicamento de ação imediata. Por quê? É, na verdade, um tratamento de um sintoma e que o paciente ele gostaria de se ver livre desse sintoma da maneira mais rápida possível. O medicamento de ação controlada, ele tem um aspecto agora diferente. Ele não trata as doenças que são de sintoma rápido.
normalmente são utilizados para doenças crônicas ou doenças que, na verdade, persistem, né, no paciente por um tempo razoável. Então, a ação controlada, ela se refere a dois processos físicos. Um primeiro processo, que seria o controle da velocidade de liberação, e nesse caso aí a gente teria um medicamento cujo efeito dura um tempo maior do que o do medicamento convencional, ou ainda a gente poderia ter o direcionamento do medicamento para algum compartimento do organismo. Por exemplo, a gente pode desenhar um medicamento de liberação controlada para tratar uma doença específica do fígado, ou para tratar uma doença específica do pulmão, ou ainda nós poderíamos estar desenhando um medicamento para tratar, por exemplo, uma infecção intracelular, uma infecção que a bactéria está dentro da célula. Então, fundamentalmente, a gente tem no arsenal terapêutico esses dois tipos de medicamentos, de liberação imediata para tratar doenças que a gente quer uma resposta muito rápida, e aqueles para tratar doenças em que a gente precisa que o medicamento fique no organismo por um tempo maior, ou que ele seja levado a um determinado sítio do organismo para tratar a doença local. Quando você fala desenhar o medicamento, o que exatamente você deseja com esse conceito? O desenho do medicamento, em primeiro lugar, para desenhar um medicamento, é necessário que a gente conheça o aspecto particular da doença que a gente quer tratar. Então, o desenho do medicamento está envolvido ou nas doenças que a gente queira tratar imediatamente, ou aquelas que a gente queira que o medicamento fique mais tempo no organismo ou que ele seja direcionado. Então, as arquiteturas desses medicamentos, elas são diferentes. No primeiro, que é para tratar, para ter um efeito imediato, os constituintes da fórmula farmacêutica são constituintes que não interferem muito pouco na liberação do medicamento, ou são constituintes que eles favorecem a saída desse fármaco de dentro da estrutura do medicamento. Ao contrário, os de liberação controlada, não. Os de liberação controlada, os constituintes da formulação, eles têm um papel fundamental no efeito que a gente vai obter. Então, eles vão atuar ou retardando a saída do fármaco de dentro da estrutura que ele está contido, ou ainda levando, são estruturas agora extremamente pequenas, que vão levar esse fármaco para algum local específico do organismo. Então, o desenho, a concepção do medicamento está envolvido em todos esses conceitos aí. Bom, quando se fala, então, em medicamento de liberação controlada, você tem uma estrutura, um polímero, vamos dizer, que leva esse medicamento a uma certa região. Esse polímero deve ser bioabsorvível. Eu gostaria que você diferenciasse um pouquinho o polímero bioreabsorvível, como que é feito a entrega, e depois, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você retornasse, e uma vez feito, vamos dizer, essa bioabsorção, como que o medicamento continua atuando no organismo? Bom, em primeiro lugar, todo medicamento ele é constituído basicamente de duas partes. Uma parte que é o fármaco, que é aquela substância que vai ter o efeito que a gente queira no organismo, um efeito farmacológico, e também
um excipiente. Esse excipiente, normalmente na área farmacêutica, deve ser um excipiente inerte. Então, deve ser um excipiente que não tem efeitos farmacológicos paralelos e nem tem uma toxicidade exagerada para o organismo. Essa é a concepção de qualquer tipo de medicamento. Quando a gente trata de liberação controlada, esses excipientes inertes que entram na composição do medicamento, muitas vezes são polímeros. E esses polímeros, normalmente, eles são bioabsorvíveis e biodegradáveis. Então, essas características de inércia, do ponto de vista tanto terapêutico quanto tóxico, são dois aspectos extremamente importantes para que o polímero ele possa ser utilizado como um constituinte na arquitetura do medicamento. Agora, essa arquitetura, nos medicamentos convencionais, normalmente o fármaco ele está misturado com esse excipiente. E numa liberação controlada, por exemplo, eu teria esse fármaco colocado numa estrutura pequena, e essa estrutura pequena é que vai estar colocada, por exemplo, dentro de um comprimido, de uma cápsula, porque é essa relação da estrutura menor com o fármaco que permite que a gente tenha uma liberação controlada. Aí, basicamente, quando o fármaco nos medicamentos convencionais ele está apenas misturado no excipiente, então ele é imediatamente liberado e o organismo ele vê aquele fármaco mediante as suas propriedades físico-químicas. E quando ele está contido numa estrutura menor, o que é liberado não é o fármaco diretamente, é a estrutura menor. E aí, só num segundo passo é que a droga, é que o fármaco vai ser liberado de dentro dessa estrutura menor. E é justamente nesse passo que tem o controle da liberação. O que nós gostaríamos de saber agora é se o medicamento de liberação controlada representa ou representou um avanço nos tratamentos de doenças. Sim, representou um avanço muito significativo, porque existem muitas doenças que a gente não consegue tratar com os medicamentos convencionais. E daí nós lançamos mão dos medicamentos de liberação controlada. Em determinadas doenças, como por exemplo, tratamento de infecções intracelulares, que a grande maioria dos medicamentos convencionais, o fármaco não consegue penetrar no interior das células para atingir as bactérias. Mas quando a gente administra em estruturas muito pequenas, então essas células conseguem captar essas estruturas, digerir essas estruturas no interior da célula e liberar ali dentro da célula diretamente, por exemplo, um antibiótico. Então é um avanço bastante significativo, porque uma grande parte das doenças que hoje o organismo humano tem assimilado são doenças cujos micro-organismos estão no interior das células. Então, nós podemos dizer, de uma maneira geral, que um dos grandes avanços representado por esse, vamos chamar de tipo de medicamento, ele propicia certos tratamentos que não eram possíveis até então. Sim, claro. Eu acho que antigamente se utilizava o medicamento de uma forma até mais empírica. Hoje, por exemplo, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter equipamentos e medicamentos que são melhores direcionados para as doenças. Então, esse avanço na área de medicamentos, em termos de tratamento de doenças, ele também está dependente do avanço dessas tecnologias que nos têm acompanhado.
Então, essa liberação controlada, ela veio a resolver uma série de problemas de tratamento de doenças que a gente não conseguia resolver anteriormente. Então, é um avanço, sim, é um avanço que ele sempre deve perdurar. Porque, por exemplo, daqui a 100 anos, os medicamentos que hoje nós utilizamos e que são considerados top de linha, daqui a 100 anos eles vão ser medicamentos completamente ultrapassados. Então, essa sequência de conhecimentos que proporcionam medicamentos cada vez mais eficazes, elas são extremamente importantes na vida da sociedade em geral. Caberia uma questão que é a seguinte: tem desvantagens o emprego desses medicamentos? Vantagens já ficou bastante claro que são muitas, mas tem alguma ou algumas desvantagens? Eu consigo ver, enxergar mais vantagens do que desvantagens, mas as desvantagens também existem. Então, todo medicamento, ele não é isento de efeitos colaterais. Quando nós desenhamos um medicamento, por exemplo, com base em nanotecnologia, tem um aspecto muito importante na nanotecnologia, que é o tamanho extremamente pequeno das partículas, que ela por si só pode representar algum tipo de problema para o organismo humano. Então, no início da concepção dos sistemas baseados em nanotecnologia, não se preocupavam com esses aspectos de como essas partículas muito pequenas elas se acumulam no organismo. Então, hoje, por exemplo, existem estudos que mostram que essas partículas, até quando aplicadas sobre a pele, elas acabam penetrando nas camadas mais profundas da pele e ficam ali depositadas. Então, daí a importância de se utilizar materiais biodegradáveis, materiais que o organismo consiga metabolizar e eliminar na forma de subprodutos. Muitas vezes esses subprodutos em polímeros são gás carbônico e água, mas o polímero deve ser degradado. Então, uma das características é que os não biodegradáveis, como existem dispositivos, por exemplo, de implantes, muitas vezes não biodegradáveis, nós precisamos fazer duas intervenções. Uma é de colocar um dispositivo para liberação do fármaco e, num segundo momento, remover esse dispositivo. Então, existem esses não biodegradáveis. Os biodegradáveis não. Você faz uma administração e o organismo cuida de metabolizar isso daí e eliminar na forma de produtos de decomposição. Muito bem. Então, eu gostaria agora de passar, você já falou um pouco, mas gostaria de falar um pouco mais sobre os avanços da nanociência. E, antes de passar a questão, tivemos lá no grupo de pesquisa de biomateriais a oportunidade de fazer um grande levantamento nas agências reguladoras internacionais e mesmo nesses bancos que estão depositados certos trabalhos e sobre a questão da nanoestrutura, da nanopartícula e da nanotoxicologia. Transformamos isso num livro que será lançado, mas a minha pergunta vai no seguinte aspecto. O que nós observamos é que tem pouco entendimento sobre a nanotoxicologia. Tem autores que dizem que o organismo humano não está preparado para a nanopartícula. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do ponto de vista da sua área, o que pode ser um avanço
quais os passos, pelo menos em linhas gerais, que eu acho que a gente pode fazer ilações aí sobre as nanopartículas ou nanoestrutura, e depois, mais para adiante, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o preço desses medicamentos, mas aí eu faço a pergunta um pouquinho mais objetiva. Muito bem. Na verdade, essa toxicidade a que se referem com relação a principalmente nanopartículas, ela não está relacionada unicamente com o tamanho da partícula. Ela está mais relacionada com a constituição dessa partícula. Porque partículas constituídas, nanopartículas constituídas de polímeros biodegradáveis, nós não vamos ter nenhum problema de toxicidade no organismo com relação a depósito, com relação à permanência dessas partículas no organismo humano. A maior parte dos problemas que acontecem aí são problemas que estão relacionados com os constituintes dos materiais dessas partículas. Se esses constituintes não forem metabolizáveis, por exemplo, partículas metálicas, partículas de materiais que o organismo não consegue decompor para eliminar, essas sim ficam acumuladas. Então, a concepção dessa nanotoxicologia, ela está relacionada, eu acho que não só com o tamanho, mas com o material que é utilizado na confecção dessas nanopartículas. Então, por isso mesmo que na área de medicamentos, uma das condições indispensáveis para se ter essas formas de liberação controlada, baseado na plataforma de nanotecnologia, é que os materiais que constituem essas partículas eles sejam metabolizáveis. O organismo ele tem que ter condições de degradar essas partículas e eliminá-las do organismo. Muitas vezes, em liberação controlada, o fármaco ele é esgotado da estrutura da nanopartícula e ainda restam resíduos de nanopartícula vazia, nanopartícula que não contém fármaco no organismo. A fase seguinte entra a metabolização disso daí. Na verdade, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas quando existe resíduo de partícula e o organismo consegue metabolizar, nós não temos o problema de tóxico. Essas partículas acabam não sendo tóxicas para o organismo e nem depositadas e permanecendo um tempo muito longo em determinada região do organismo. Você vê que nós vamos ter um problema, mas são muitos problemas para serem resolvidos com relação ao estudo da toxicidade, vamos chamar da nanoestrutura, sendo nanopartícula ou não. Porque toda essa previsão feita pelas normas que estudam biocompatibilidade até hoje, elas não previam, eu conheço praticamente muitas delas, elas não tinham qualquer prevenção em relação à estrutura. Eu até esqueci de dizer, mas nanopartículas ou nanoestruturas são estruturas que têm no máximo 100 nanômetros. Então, são estruturas com tamanho muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Você vê, assim, ou deslumbra algum caminho para o futuro? Como que a gente poderia... Não é, a pergunta a gente nem tem bem como colocar a pergunta, mas vamos dizer assim, porque falar, qual o cuidado que a gente poderia tomar? O cuidado seria seguir os procedimentos de uma determinada norma. O que penso eu, nós vamos ter que fazer essas normas. Em que direção você pensa que a gente deveria ir neste momento?
Esse problema de toxicologia em nanopartículas, na verdade, ele tem que ser pensado de uma forma multidisciplinar e, mais ainda, multiprofissional. Por conta de que, por exemplo, o que a gente conhece hoje de normas regulatórias que começaram a aparecer com relação à toxicidade de nanopartículas, são normas que, muitas vezes, elas estão relacionando, por exemplo, a intenção de se fazer uma nanopartícula. Normas baseadas na intenção. Outras vezes, elas estão sendo introduzidas baseadas em faixas de tamanhos dessas estruturas. Mas as normas regulatórias têm que ser um pouco mais profundas do que esses aspectos. E essa profundidade, ela tem que passar pelo tipo de material que está constituindo a nanopartícula. Porque, em alguns momentos, só definir a intenção de se fazer uma nanoestrutura com fins medicamentosos, ela não norteia, nem pode nortear uma norma regulatória para a área. Agora, o tamanho, ele é importante. É importante por conta de que as nano, a gente tem determinados limites de tamanho. Agora, esses tamanhos também têm que estar relacionados ao material que constitui a partícula, porque não é em todo caso que esses materiais são tóxicos ou permaneceriam no organismo por um tempo indefinido, a não ser materiais resistentes à biodegradação, por exemplo, metais e uma série de outros polímeros não degradáveis. Mas o futuro, eu acho que é esse. O futuro tem que ser um estudo multiprofissional, onde cada um, dentro de sua especialidade, poderia definir uma parte de uma norma geral, de uma grande norma para fazer todo o sistema regulatório de medicamentos baseados na plataforma de nanotecnologia. Tanto medicamentos como também as nanopartículas destinadas para finalidades de diagnóstico, porque elas também estão envolvidas em diagnóstico, estão envolvidas no medicamento em si e também diagnósticos, que são muitas delas importantes, extremamente importantes na área de diagnóstico. Ainda tem um outro aspecto que talvez valesse a pena a gente dar uma ideia, que é a saúde do trabalhador no que diz respeito daquelas pessoas que estão envolvidas na obtenção da nanopartícula. Essas normas que têm a intenção de serem regulatórias, elas têm essa preocupação, mas é nítido que não se sabe bem o que fazer. Todo equipamento que valia para partícula ou para estrutura que não era nano, não tem qualquer efeito, vamos dizer, quando você produz a nanopartícula. Então, nós temos uma série de questões a serem resolvidas, ou pelo menos a serem estudadas, mas eu concordo com você, é sempre multidisciplinar, pode ser que aí a gente chega a uma situação mais adequada. O que eu gostaria agora de que você, se pudesse, desse uma visão dos preços de medicamentos. Quando medicamentos de liberação controlada comparado com os medicamentos comuns e dentro dos de liberação controladas, aqueles comparados com o que tem nanopartícula. Olha, a indústria farmacêutica, na verdade, quando agrega tecnologia a um medicamento, o custo disso daí envolve desde a fase de estudo
até aquela fase de que o medicamento esteja disponível. O tempo utilizado nesses estudos é relativamente grande e demanda recursos. Então, a diferença de custo de medicamentos baseados em nanotecnologia, principalmente, é bastante grande. Então, nós temos, às vezes, diferenças de fatores de 100, fatores de 1000, por exemplo, diferença de custo. Por exemplo, tem alguns medicamentos aí que a gente consegue, só fazendo uma comparação de custo, que a gente consegue desenhar num laboratório de pesquisa e que o custo ficaria aí, por exemplo, um medicamento especializado para uso em oftalmologia, por exemplo. Ele ficaria para a gente aí no desenho de laboratório na faixa de R$40, R$50. Esse mesmo medicamento especializado para uso em liberação controlada na área, ele custa R$1.600 aproximadamente. Então, é uma diferença de custo bastante grande. Uma diferença de custo grande por conta de que a empresa está embutindo no custo desse medicamento tudo aquilo que ela despendeu durante o estudo desse medicamento, desde o início da sua concepção até o momento em que esse medicamento começou a fazer parte do arsenal terapêutico comercializado. Então, normalmente, a agregação de tecnologia em medicamentos, ela é cara, ela custa caro, e isso daí, evidentemente, sempre é repassado por consumidor. É claro que nem todo mundo teria disponibilidade financeira para arcar com um tratamento, com uns medicamentos assim, que aqui no Brasil são definidos como medicamentos de alto custo. Então, esses medicamentos de alto custo, eles envolvem tanto essas formas de liberação controlada, quanto alguns medicamentos que nós chamamos de medicamentos órfãos, que são medicamentos que são utilizados para tratamento de doenças raras. Então, a indústria ela produz numa escala muito pequena, e pelo fato de estar numa escala muito pequena e serem medicamentos especializados para tratar determinadas doenças que são graves, então o custo desses medicamentos eles aumentam bastante. Então aí eu farei uma outra pergunta para você. O SUS, esses medicamentos são fornecidos pelo SUS? O SUS, ele não tem um programa para medicamentos de alto custo. O que, na verdade, eles têm o SUS apresenta uma seleção de alguns medicamentos de alto custo para tratar determinadas doenças. Mas isso não inviabiliza os pacientes de ter acesso a outros medicamentos de alto custo que não estão inclusos em alguma relação divulgada pelo Serviço Único de Saúde. Porque, pela Constituição brasileira, todo cidadão tem direito ao acesso ao medicamento. Tem acesso ao tratamento de doenças, mesmo que sejam doenças graves. E qual é o procedimento, então? Então, o procedimento básico é via judicial. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, existe um grande dispêndio com medicamentos, seja na área federal, área estadual ou mesmo municipal, com relação a esses medicamentos que o paciente tem acesso mediante demanda judicial. Então, isso vale tanto para os medicamentos para tratamento de doenças raras, que são os tais medicamentos órfãos, que a maioria deles tem custo elevado, ou mesmo
algum medicamento que seja diferenciado e que o paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento. Então, o procedimento nos dois casos é via judicial, não tem outra alternativa. Muito bem, muito obrigado. E por hoje encerramos a aula de biomateriais.